O Parque Nacional Murchison Falls, no noroeste de Uganda, é um santuário para a vida selvagem. É apenas uma das 35 reservas, santuários e parques geridos pela Autoridade da Vida Selvagem de Uganda, criada em 1996 e encarregada de proteger a flora e a fauna do país. Depois da agricultura e da silvicultura, o turismo é uma das maiores fontes de receita de Uganda. Mas vários destes focos de biodiversidade estão ameaçados pelos planos de extração de petróleo. Com a inauguração prevista para 2025, o oleoduto da África Oriental, ou IACOP, começará em Oimai e percorrerá quase 1.500 km. Transportará petróleo dos campos de Tilenga e Kingfisher e depois continuará através de florestas tropicais e ao longo de cidades e aldeias antes de passar a oeste do Lago Vitória, um reservatório de água doce para milhões de pessoas. O oleoduto atravessará então o norte da Tanzânia antes de chegar a Tanga, na costa do Oceano Índico. A partir daí, o petróleo bruto será carregado em petroleiros. No início de 2022, a ministra da Energia de Uganda, Ruth Nakabirua, sentou-se com o CEO da multinacional francesa Total Energy para assinar o projeto de desenvolvimento do Lago Albert em operação. O segundo maior investidor a bordo é a China National Offshore Oil Corporation. As duas empresas comprometeram-se com 10 mil milhões de dólares para a extração e transporte do petróleo. Esta é uma notícia muito emocionante para o nosso país. Devíamos mesmo dar uma festa. O Estado ugandês tem uma participação de 15% no oleoduto e há um otimismo generalizado sobre o petróleo produzido no país, trazendo milhares de novos empregos, bem como receitas adicionais. Entre os críticos do projeto encontra-se Dickens Kamungisha, advogado e chefe do Instituto Africano para a Governação da Energia. Tem sido cético desde o início. Se colocarmos todos os produtores de petróleo na África, notaremos que petróleo não cria empregos. Se formos às comunidades que estão a perder as suas propriedades, que estão a ser pagas muito tarde quando o dinheiro já perdeu valor, seus filhos não podem ir à escola. Esta é a aldeia Angwedo, não muito longe dos campos petrolíferos de Tilenga. Tal como os seus pais, as crianças que aqui brincam estão prestes a tornar-se os chamados papis, pessoas afetadas pelo projeto. Entre a geração mais velha está Charles Oteme, que já foi dono de algumas terras aqui. Sim, recebi dinheiro da Total. Até eles prometeram-me dar uma casa. Os investidores são acusados de dar aos locais, como Oteme, pouco pagamento e, se houver. Se alguém não for pago, o processo de aquisição não é concluído. Ou seja, dizemos que as pessoas permanecem no terreno até o momento em que são pagas. E isto é realmente importante. Isto é muito importante para nós e isto é algures como garantia de que eles são capazes de prosseguir, que as atividades poderiam ser atividades agrícolas e que são capazes de manter o seu nível de vida. As atividades da Total Energy no Uganda estão a ser geridas por Malti Gale, membro do Parlamento da União Europeia. O político do Partido Verde diz que o Uganda está numa boa posição para virar as costas aos combustíveis fósseis. As energias renováveis são apenas a opção muito melhor para o povo ugandês. E quer dizer que tem todos os minerais de que necessitam para criar um futuro realmente livre de carbono. Tem, de facto, todos esses minerais. Podem desempenhar um papel muito importante na transição verde. Uma decisão de deixar o petróleo no subsolo e assim limitar as emissões seria apoiada também por conservacionistas. A WWF manifestou a preocupação de que o projeto do oleoduto pudesse perturbar mais de 2.000 km² de habitat protegido. A oposição parlamentar no Uganda é a favor do oleoduto, mas também partilha as preocupações daqueles que se opõem.
disse que o governo não fez a devida diligência e que fez uma avaliação de impacto ambiental adequada sobre os efeitos da conduta nas áreas onde a conduta vai atravessar as massas de água, a terra e o ar. Estas são questões legítimas que a União Europeia está a levantar. A preocupação imediata para Dickens Kamugisha é o grave impacto ambiental da proximidade do gasoduto ao Lago Vitória. O Lago Vitória é um lago que alimenta milhões. Mais de 20 milhões de pessoas no Quênia, na Tanzânia, no Uganda. Por isso, achamos que não há razão para se arriscar um recurso natural deste tipo com o projeto que eles estão a planear. There will be a monitoring process. Haverá um processo de monitorização através de fibra óptica ao longo de todo o gasoduto. Isto é o primeiro. E para além desta monitorização, temos aquilo a que chamamos uma válvula de bloqueio da linha principal. Ou seja, algumas ferramentas que podemos utilizar em caso de incidente. E graças a isto, podemos bloquear o fluxo do produto em qualquer lugar desta conduta. Any place of this pipeline. Em Bruxelas, contudo, os riscos ambientais e as violações dos direitos humanos continuam na agenda dos membros do Parlamento da União Europeia. Queremos que eles parem o projeto até que isto seja resolvido. E, claro, também o lado ugandês e tanzaniano a respeitar os direitos humanos e a cumprirem-nos. E isto deve ser também um sinal claro para todas as outras empresas na Europa que estão ativas fora da Europa, de que as vigiaremos muito claramente e não lhes abandonaremos se estiverem envolvidas em violações dos direitos humanos. Os apoiantes do oleoduto no Uganda manifestaram contra a resolução à porta da delegação da União Europeia em Kampala. East African Crude Pipeline is safe. O oleoduto da África Oriental é seguro. Queremos dizer à União Europeia para parar de se intrometer no nosso petróleo. O petróleo é a nossa esperança. E o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, acusou a União Europeia de arrogância e destituiu a competência dos seus políticos. Quando se vai a este Parlamento, estas são apenas armas jovens, membro do Parlamento. Estás a dar-me lições sobre o que fazer no Uganda? Cidadãos que criticam o oleoduto correm o risco de serem presos, como nos casos na internet. Além disso, foram descobertos depósitos substanciais de ouro no Uganda no início deste ano. Com uma empresa chinesa preparada para extrair o metal precioso, a questão, mais uma vez, é: que preço terão de pagar os delicados ecossistemas do país?